E hoje a gente está aqui com o nosso cliente amigo Danilo, lá da Góis Invest, tá? Seja bem-vindo, Danilo, aqui na nossa conversa Valeu, aqui. Júnior. Legal, legal ter você aqui. Eu falo que tem Obrigado. clientes que a gente, no bate-papo da convivência e da implantação do projeto, né, vai tendo uma certa afinidade, que eu digo assim, no caso de rolar a conversa solta, da gente trocar ideias sobre vários Isso, assuntos, e o Danilo é um desses aí, tá? isso aí, Ô meu cara. Danilo, você apresenta para a gente e fala o que a Góis Invest faz, qual o problema que Maravilha. vocês resolvem. Eu sou o Danilo Branquinho, sou planejador financeiro certificado, então tenho um certificado CFP aí, entre outros. Trabalho no mercado já há uns 8 anos e estou na Góis Invest recentemente para implantar o projeto de planejamento financeiro e gestão de patrimônio. Então, o nosso grande objetivo é extrair do cliente a melhor realidade financeira dele e, principalmente, devolver para o cliente todo esse benefício que o dinheiro pode trazer, bons investimentos, investimentos focados em resultado e, principalmente, sem o que a gente chama de conflito de interesse. O nosso principal objetivo aqui, Júnior, é fazer com que o cliente possa se desenvolver do ponto de vista patrimonial e possa atingir o seu sucesso ali o mais breve possível. Show de bola. Você sabe que uma dúvida que eu fiquei, você me explicou muito bem quando a gente começou a trabalhar, né? Uma dúvida que eu fiquei assim, Danilo, qual que é a diferença entre o trabalho de vocês? Por que que eu contrataria vocês, tá? E não utilizaria, por exemplo, uma corretora de investimentos, alguma coisa desse sentido, tá? Por que que eu tenho que contratar o trabalho de vocês se eu já tenho, de repente, um contador, né? Então, só explica um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho, assim, eu acho fantástico o trabalho de vocês, né? E você pode até falar, assim, se você tem, assim, por exemplo, um target de cliente, clientes que têm patrimônio a partir de X mil, clientes que ganham acima de X mil, né, que seria um target de vocês, porque esse vídeo aqui milhares de pessoas vai ver e já vou deixar o contato aqui da Góis Invest aqui embaixo, se você precisar Isso de aí. alguma coisa, fala com o Danilo lá, você vai nesse contato, já vai cair seu contato no Pipe Drive, eles vão te atormentar até você virar cliente deles, ou você vai falar, Isso. não, não quero, pelo amor de Deus, não me ligue mais, daí eles param de entrar em contato com você. Mas se de repente Isso. você entendendo que o serviço da Góis faz sentido, entre em contato com eles. É um pessoal altamente capacitado, uma competência enorme, conheci toda a equipe lá, gente boa pra caramba. Obrigado. Então explica pra gente assim, se de repente eu já tenho esses serviços, por que eu pagaria para a Góis? Para que diferencial que eu teria aí com vocês? Então, Júlio, a grande vantagem que nós temos, primeiro, que a gente é um time multidisciplinar, né? Dentro da Góis Invest hoje, compondo o corpo dela, nós temos a nossa economista-chefe, que é a Tatiana Góis, especializada em investimentos no exterior, então a gente tem uma porta muito grande para o mercado estrangeiro. Eu sou engenheiro de formação, mas estou no mercado, já invisto desde 2006, então já naveguei aí por grandes crises globais, inclusive, e consegui superar todas elas. E temos também dentro da empresa outros contadores, outros economistas e pessoas muito focadas, até um especialista em câmbio, para você ter uma ideia. E o que é o grande diferencial que a Góis Invest vem trazer? Nós, na verdade, a gente consegue acumular todas essas operações dentro de uma estrutura só. Então, imagina que dentro da Góis Invest, quando você vier a ser o nosso cliente, nós vamos trabalhar com você em todas as áreas, desde a parte da sua orçamentação doméstica, a organização financeira, o seu desenvolvimento patrimonial, vamos analisar o seu imposto de renda, como que os impostos impactam na sua vida. Então, vamos analisar, assim, por exemplo, você gosta muito de viajar para o exterior. Poxa, qual é a melhor forma de adquirir papel moeda ou de fazer, abrir uma conta no exterior? Então, daqui do Brasil, você consegue fazer isso tudo lá fora. E cria uma sinergia, né, em todos esses pontos. A forma de, por Isso, exemplo, de você conseguir pagar menos imposto, né, de otimizar e pagamento de imposto, administração, às vezes, de patrimônio, se compensa deixar em pessoa física, pessoa jurídica, acho que todos esses exato. sentidos, né, que um vai acabar impactando no outro, né. Isso, a Legal. gente trabalha numa gama
seis principais pilares, tá, Júlio? Que eles vão, como eu te disse, desde o orçamento doméstico até investimento, mas o processo, ele é bastante delicado, por isso é fundamental a importância e a participação do Pipe Drive nessa nossa estruturação, porque ele é um desenvolvimento. A gente fala que dentro da empresa nós não somos coaches, nós não somos, não damos dicas, não é assim, você vai assistir um vídeo e vai resolver. Não, nós vamos te acompanhar ao longo de muitos anos. E aí, o patriarca, a matriarca, os filhos, os netos, as pessoas coligadas, justamente para que todas elas possam desenvolver o patrimônio e nenhuma delas prejudique as outras, que a gente tem algumas histórias também relacionadas a isso. Legal. E existe, você tem assim um target que faria sentido para de clientes assim com o patrimônio acima de tanto, ou você acha melhor a pessoa entrar em contato com vocês, vocês analisam caso a caso? Isso, na verdade, a gente é um trabalho bem tailor-made, sabe, Júnior? Eu nem consigo te dizer um número, porque, eventualmente, o potencial de desenvolvimento de um cliente que hoje só tem 100 mil pode ser muito maior do que o potencial de um cliente que já tem 1 milhão, a depender da forma de adquirir o patrimônio, né? Então, o nosso grande objetivo é, efetivamente, existe um processo de entrevista, existe toda uma coleta de dados que nós fazemos previamente, para que isso possa ser entendido e saber como absorver ou não, ou até mesmo como direcionar o cliente. Se o cliente efetivamente não fizer sentido dentro da nossa estruturação de trabalho, a gente indica outros parceiros, outras pessoas que desenvolvem um projeto parecido, mas numa pegada um pouco diferente, numa estratégia um pouco diferente da nossa. Um show de bola. E conta pra gente como que estava a operação aí antes do Pipe Drive, antes da gente implantar aí. O nosso Drive era o velho e bom Excel, né? Aquela planilha cheia de colunas e linhas, onde várias pessoas acessavam, então a informação ela tinha um grau baixíssimo de segurança, a gente não tinha certeza se um cliente estava num processo final de, por exemplo, de uma abertura de uma conta internacional, ou uma transferência importante de valores, ou um investimento na própria corretora do cliente. Então, era um controle que a gente fazia bem manual mesmo, caso a caso, cliente a cliente, e um fluxo em que muitas pessoas observavam, e isso eventualmente nos trazia alguns problemas graves de segurança da informação. E lógico que em segurança da informação imagina, isso aí é coisa básica, né, que tem que existir. E eu acredito também que o trabalho de vocês, por exemplo, tem muita coisa relacionada a prazo, né? Então, eu tenho que Sim. preparar alguma documentação, que nem preparar já informações, eu tenho que fazer algumas coisas para o imposto de renda do ano que vem, né? Porque o imposto de renda do ano que vem começa no dia 1º de janeiro desse ano, né? Que você começa a fazer isso. Então, eu acredito também que o Excel, eu falo, o Excel é ótimo, maravilhoso para começar, mas chega uma hora que você não tem como mais ter ali a veracidade das informações, né? Conseguir tirar indicadores das informações, fica muitas vezes a informação espalhada aí pela empresa, você não consegue compilar a vida do cliente ali dentro, né? Puxar históricos e tudo mais, né? Então, E o nosso processo também, ele é muito encadeado, sabe, Júlio? Como você entendeu muito bem conseguiu nos mapear, a gente faz uma etapa primeiro para fazer uma segunda etapa, para fazer uma terceira, e esse processo de encadeamento dentro do Excel ele é relativamente complicado, né? Bem complexo. E nós temos muitas empresas parceiras das quais nós precisamos fazer contato, como um banco internacional, uma agência de turismo num outro país. Então, todas essas questões aí, elas envolvem um controle de informação muito grande, que hoje o Pipedrive nos solucionou isso de forma brilhante. Então, é bem importante essa questão para nós. Esse é outro ponto, né? Que nem assim, às vezes você vai ter que fazer um tipo de um trabalho, né? Um trabalho, uma abertura de conta no exterior, mas você tem que preparar várias coisas antes, documentações, para chegar na hora, isso aqui esteja tudo pronto, né? Estou citando exemplos aí até aleatórios, mas acredito que deve existir situações Um desse exemplo perfil aí, né? Um exemplo claro que a gente tem, por exemplo, um cliente nosso, ele infelizmente perdeu o prazo e precisou viajar para o exterior, mas precisava de ter um cartão de uma conta internacional. Nós fizemos a conta de trás para frente do prazo que precisávamos abrir e mandar o cartão para o cliente no dia 1 que ele chegou já lá no país. Então, com uma conta internacional, já com o dinheiro feito, o processo de câmbio interno nosso aqui. Então, existe toda uma gestão da informação muito importante para nós nesse sentido. Legal.
E assim, então você falou dos problemas antes, e depois que a gente pôs o Pipe Drive, você já citou algumas coisas aí, né, de ganhos. Uhum. O que você acha, assim, no nível que vocês estão operacionalizando, assim, quais os principais ganhos? E depois a gente vai falar também quais os principais desafios que você. A gente estava até conversando aqui antes da gravação, né? Desse Isso. nosso bate-papo, a gente conversando sobre alguns desafios. Né? Quais os principais desafios assim que você acredita que a gente tem que fazer aí ainda para construir, né, essa evolução, ter um processo de gestão de relacionamento aí com seus clientes de forma plena? Maravilha. Bom, os ganhos eu vou citar em três principais áreas, Júnior, porque se eu tivesse 3 horas aqui, talvez eu falaria 3 horas de ganhos para você a Vamos respeito marcar dos mais, então. eventos, do que Vamos aconteceu. marcar uma live juntos. E, poxa, sensacional, me disponibilizo. O primeiro deles foi realmente centralizar as informações dos clientes, né? Como a gente tem acesso a praticamente 100% da vida financeira e patrimonial do cliente, a concentração das informações em um ponto específico, aonde eu posso acessar de qualquer lugar, ter controle e ter principalmente o histórico do cliente, né? Então, hoje eu trago a história do cliente acompanhando e, eventualmente, se o Danilo não estiver mais dentro da empresa, uma outra pessoa vier, basta ele sentar ali 5, 10, 15 minutos, ele vai conseguir ver 100% do trabalho que foi desenvolvido daquele cliente e vai poder atender o cliente no minuto seguinte com a mesma gama de informações que eu teria ao longo do tempo. A questão número dois foi isso que eu falei para você, o processo. O processo, ele, a gente fala que você, aqui agora, a gente ficou todo mundo com as mãos para cima, né? Se você não faz o seu processo, todo mundo sabe que você é culpado. Então, se você Expõe, precisa pegar uma né? documentação, É. expõe as pessoas, exato. Mas de uma maneira até bacana, porque quando eu acordo, e aí esse roteiro você me ensinou muito bem, a primeira coisa que eu faço é abrir meu Pipe Drive. Eu não vou em WhatsApp, não vou em e-mail, não vou em nada. Vejo ali as minhas tarefas do dia, o que está pendente. Então, dá uma organização, um fluxo muito bacana. E eu não preciso acionar a outra área. Eu internamente eu já consigo chavear um back-office, chavear até um cliente externo para que mande um e-mail para ele, com a informação que ele precisa me retornar. Então, essa organização do processo para nós, ela foi fundamental. E por fim, mas não menos importante, é esse roteiro que a gente tem de contato com o cliente. Porque, por exemplo, um cliente, um lead que a gente procura no início, e ele fala assim, não, daqui a 30 dias você me liga, eu na mesma hora coloco ali, em 30 dias ligar para o cliente tal, 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 ele conversou assim, 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 e falou dessa maneira comigo. Então, eu posso esquecer daquela informação. No dia, vai estar lá, eu vou saber o roteiro, e aí o cliente vai perceber, talvez, até um ganho de qualidade do meu trabalho, mas é nada mais porque eu registrei a informação no momento em que ela estava comigo. Então, eu bato muito na tecla dentro da empresa, e hoje do pessoal que trabalha comigo, a qualidade da informação, ela depende do tempo em que você retenha. Então, quanto antes você for possível, e aí, mais uma vez, Pipe Drive, celular, iPad, computador e tal, ou então grava um áudio e alguém faz isso para você, transforma o seu trabalho de uma forma, e nós trabalhamos muito com informação, de uma maneira muito importante e que dá um resultado legal. O cliente acredita, puxa, esse cara 30 dias depois está lembrando de detalhes da nossa conversa lá de trás, eu realmente não estava lembrando, mas eu registrei a informação e pude usar ali como um speed de vendas, como um desenvolvimento do negócio. Então, isso para mim, esses três são os principais pilares que organizaram a empresa sob essa ótica. É. Você vê que, tecnicamente, a gente falando assim, né? Que nem você falou da centralização das informações. O que eu falo para os meus clientes, o poder da informação não tem que ficar nas pessoas, tem que ficar na empresa. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem o seu Excel, está tudo descentralizado, você tem o seu Excel, você usa o seu WhatsApp, está tudo aberto essas informações, a empresa ela não consegue nunca compilar isso, ela não tem esse poder de informação. Tá? Se você falou, se o Danilo não está mais trabalhando hoje na Góis e o Júnior assumir, do jeito que está hoje, aí o Júnior vai olhar ali o histórico de informação e vai conseguir evoluir com vai conseguir evoluir com essa negociação, com esse atendimento, E isso, com né? atendimento, exato. Até daí você falou assim, se de repente não tem o processo que está tudo amarrado, se não acontecer, eu falei expõe, né? Ele falou, expõe as pessoas no bom sentido. Não é que expõe as pessoas, expõe falhas no processo, né? Então, se tem alguma E falha no processo, ele vai aparecer ali. Que eu falo que são coisas que já aconteciam antes de ter
o processo tudo amarradinho ali, que já aconteciam, né? Provavelmente porque o processo estava errado. Você formatou ele, chega num ponto que deu errado, ele, pumba, expõe ali, você consegue corrigir, tá? E o Exato. último ponto que você falou sobre a gestão de relacionamento, né? Que nem a pessoa entra em contato com a pessoa, me liga daqui um mês. Comigo aqui acontece direto também. Chega um mês, eu olho assim, nossa, já faz um mês que eu conversei com aquela pessoa, tenho que conversar com ela de novo. Ah, deixa eu ver aqui. Hoje eu fechei um contrato aqui, tá? De uma pessoa de 3 meses atrás, que ela falou, ó, vou implantar aqui uma outra ferramenta, mas me liga daqui 3 meses. Entrei em contato com ela hoje, eu falei, acho que nem vai fechar. Fechou. E aí? Oh, eu estava Olha esperando só. você me ligar, né? E fechou o contrato. Então, a gente tem que utilizar a tecnologia para nos auxiliar. É impossível guardar, né? Tem que usar a nossa cabeça para coisa mais importante do que esses lembretes, né? E o Pipedrive Exato. faz isso muito bem, né? Eu acredito que tendo a disciplina, né? Que a gente fala que CRM é uma cultura dentro da empresa, né? Então, tendo essa disciplina de uso, de registrar, de estar com a tela aberta, de sempre estar registrando, chega de manhã e olha o que tem que fazer e conclui, gera outra atividade, conclui atividade, gera outra, conclui atividade, gera outra. Não tem fim isso, né? Exato, exato. Não, mas legal. E você vai ver também, né, que daqui a um tempo que o seu CRM ele vai estar mais ainda populado, que já vai começar a gerar indicadores de histórico, né, gerar essas É, informações. Você vai ver, eu falo que CRM é que nem vinho, né? Conforme o tempo passa, ele está sendo bem guardado, bem armazenado as informações ali dentro dele, vai ficando cada vez melhor, né, é, para a essa gente é utilizar. uma feature. Essa é uma feature que eu estou esperando ainda. Claro que a gente precisa, como você falou, alimentar o sistema, usar, porque nós temos prazos, nós temos datas, eventos que acontecem, quanto tempo o cliente gasta para retornar uma mensagem para nós. Então, isso, controle de atividades, quem são as pessoas que produzem mais, quem são as pessoas que produzem menos, se tem uma área da empresa que está sendo muito demandada e a gente precisa desenvolver. Então, tudo isso aí, eu acredito que pelos próximos meses aí de implantação do Pipedrive a gente consiga efetivamente obter esses dados e, mais uma vez, reorganizar a estrutura empresarial. Maravilha. Danilo, é isso, tá? Pô, A gente legal. queria esse bate-papo. Eu agradeço a oportunidade aqui da gente conversar. É o que você falou. Vamos ver se a gente marca uma live aí junto, para falar sobre, Vamos sim. né, do seu Vamos processo unir aí essas comercial duas aí. atividades. Isso. Maravilha. Galera, então estou deixando aqui embaixo os contatos aí da Guys Invest, tá? E entre em contato pessoal lá para tirar suas dúvidas, né? Pessoal, muito gente boa, extremamente competente, extremamente confiável, tá? E vocês, quem tiver interesse aí sobre isso, entre em contato com eles, tá? Curte esse vídeo, compartilha. Se você precisar de alguém que está em dúvida aí sobre se o Pipe Drive funciona ou não, manda esse vídeo aí para a pessoa, para ela dar uma olhadinha aí e ver que realmente o trabalho nosso aqui de implantação é um trabalho legal, bem profundo e extenso, tá? E daí a gente consegue ter um ganho aí, você vai ver que vai conseguir ter um ganho aí, engajamento das pessoas utilizarem, tá? Um treinamento das pessoas e tudo mais. Beleza? Danilo, muito obrigado, viu? Que isso, Júnior, eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Quero salientar aqui que você foi peça fundamental nessa capacidade de implantação, os teus insights, a tua experiência, o teu histórico já de trabalhar com outras empresas que eventualmente até agregam etapas dentro da nossa, e a gente nem estava mapeando isso. E parabenizar para você, efetivamente. Parabéns pelo trabalho e com certeza vamos trabalhar em outros projetos aí relacionados ao CRM. Maravilha. Galera, obrigado. Um abraço a todos aí.